O Thiago Santos fez uma pergunta aqui no canal de um assunto de geometria analítica, tá? Ele tá com a dúvida de por que usa a regra de Sarros. A regra de Sarros é para calcular determinantes, tá? Mas por que usa a regra de Sarros para encontrar a equação da reta, tá? Em geometria analítica? Então eu preparei o material, queria que vocês dessem uma olhada. Vamos lá? Então, equação da reta, forma geral, tá? Vou mostrar na forma geral. Bom, pergunta então dele: por que usamos a regra de Sarros para encontrar a equação da reta? Então, Thiago, imagine a seguinte situação, tá? Num sistema de coordenadas cartesianas, eixo x, eixo y, imagine uma reta, tá? E eu deixei aqui explicitado 3 pontos. Uma reta tem infinitos pontos, tá? Então eu peguei 3 pontos com as coordenadas. O ponto A, -2, -1, o ponto B, 0 e 3, e o ponto C, 2 e 7. Tá bom? Bom, se eu tenho 3 segmentos aqui, né? Porque cada desses 3 pontos aqui eu estabeleci aqui 2 segmentos, né? O segmento que vai de A até B e o segmento que vai de B até C. Claro, tem o segmento AC também, ok? Bom, mas se eu tenho esses segmentos, eu posso estabelecer então uma... bom, o ponto A, B e C são colineares, tá? É interessante essa palavrinha aqui, colineares, para dizer que eles estão na mesma linha, ó. Mesma, lineares, linha. Colineares, mesma linha, tá? Então eu posso estabelecer a razão entre o segmento AB e BC. Tiago, isso aqui é o início, tá, de geometria analítica. Eu não vou entrar em detalhes, porque não foi essa a tua pergunta, tá bom? Dá uma olhada lá, tá? Com relação à ideia dessa razão, que são segmentos proporcionais, tá? Você estabelece através de semelhança de triângulos. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, beleza? Só vou utilizar essa ideia aqui e a ideia de pontos que estão alinhados, né? Então, condição de alinhamento, tá bom? Bom, se eu estabeleci então uma razão entre os segmentos AB e BC, e como eu sei que cada ponto tem 2 coordenadas, coordenada x e coordenada y, então vamos estabelecer essa proporção. Então, olha lá, primeira, pensando no eixo x primeiro. Então eu posso estabelecer xb menos xa, sim. Quando você tem o segmento AB, olha lá, veja o segmento AB lá no desenho, tá? Você quer descobrir então qual é o tamanho dele? Você faz o B menos o A. Então, olha lá, xB menos xa, sobre xc menos xb, porque é BC no denominador. E vou agora pensar no eixo Y. Mesma coisa, olha lá, YB menos YA, né, porque é o segmento AB, e divididos por YC menos YB, que é o segmento BC. Bom, essas 2 razões eu vou, olha lá, igualá-las, tá? O que eu estou fazendo aqui, na verdade, o que eu estou usando? Estou usando, olha lá, ó, condição de alinhamento. É isso aí que eu estou usando, tá bom? Bom, feito isso, então veja, Tiago, essa lembrança aqui você vai ter que dar uma olhada lá. Eu não vou entrar nesse mérito, porque senão tem que ficar lembrando muita coisa para poder chegar lá na tal da regra de Sarros, tá bom? Tiago, eu tenho uma igualdade, 2 frações. Tá vendo esse denominador aqui, ó, YC menos YB? Ele está no segundo membro, ó, sinal de igual, para lá de cá é segundo membro. Ele está dividindo. Se eu pegar isso daqui e passar para o primeiro membro, lembre-se, sempre que você passar de um membro para outro, passa fazendo a operação inversa. Se ele está dividindo, olha lá, olha a setinha lá azul, ele passa para o primeiro membro fazendo a operação inversa, que é multiplicando. Então, olha lá, passei multiplicando e óbvio, Tiago, eu coloquei entre parênteses, né? Porque é tudo isso multiplicado por tudo isso. Presta atenção. Se você não colocar entre parênteses, só o XA, índice A, vai multiplicar o YC. Aí está errado. Beleza? Bom, e agora eu quero que você olhe esse XC menos XB que está no primeiro membro. Ele está dividindo. Olha lá a setinha azul. Se eu passar para o segundo membro, ele vai passar para o outro membro multiplicando.
Então vai ficar lá xc menos xb que multiplica yb menos ya, tudo entre parênteses. Tranquilo, Tiago? Tiago, eu vou pegar esse segundo membro que está piscando, tá vendo aqui, ó, esse segundo membro? Observe que na frente dele aqui, ó, não tem sinal algum, mas é como se fosse positivo. Então, como se estivesse adicionando. Se eu passá-lo para o primeiro membro, lembre-se, passa fazendo operação inversa. Então, ele passa subtraindo. Então, olha lá, eu repeti o que eu tinha, olha o sinal de igual, e aqui, olha o que eu estou colocando, o segundo membro passado para o primeiro, fazendo operação inversa, e olha lá, subtraindo. Quando você passa ele para o primeiro membro, o que sobra aqui no segundo membro? Nada. Então, olha lá, igual a zero. Bom? Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos substituir os valores de xb menos x. O que é xb? É o x do ponto B. Se você olhar o ponto B, o x do ponto B é o zero. O que é xa? É o x do ponto A, é menos 2. YC é o y do ponto C. Y do ponto C é o 7. YB é o y do ponto B, é o 3. Você entendeu, Tiago? Então veja o que vai aparecer lá. Substituir todos os valores, as coordenadas. Tá bom? Ainda, eu posso ainda melhorar isso aqui, ó, 0 mais 2, só para facilitar a escrita, tá? Eu posso escrever assim, né? Ó, observe, veja que vai piscar. 0 mais 2 é 2 e 2 menos 0 é 2. Tranquilo, Tiago? Tranquilo? Tá. Vou repetir essa expressão na próxima tela. Olha lá, repetir. Aquela última expressão na próxima tela. Tá bom? Esse 2 está multiplicando esse parênteses. Então vamos usar a tal da propriedade distributiva. Então olha lá, veja o que eu vou fazer. O 2 passa multiplicando o 7. Eu sei, Tiago, eu sei. Dá 14. Mas eu vou escrever 2 vezes 7. Vou deixar indicado. Esse 2 passa multiplicando o menos 3. E dá menos 6. Mas eu vou deixar menos 2 vezes 3. Indicado. Você vai entender por quê. Agora eu vou pegar esse menos 2, que está multiplicando 3 mais 1, novamente em propriedade distributiva. Olha lá, o menos 2 vai passar multiplicando 3. Dá menos 6. Mas eu vou escrever menos 2 vezes 3. Tá bom? E o menos 2, olha lá, piscando, vai multiplicar o mais 1. Que fica menos 2 vezes 1, tudo igual a 0. Vou deixar quieto agora, não vou mexer nisso aí, vou deixar essa expressão paradinha, tá? Deixa quieto. E vou te mostrar agora uma curiosidade. Você sabia que dá para fazer isso aqui, ó? Note que se você calcular o determinante, lembra do assunto matrizes e determinantes? O que é o determinante? O determinante é um número que está associado a uma matriz quadrada. O que é uma matriz quadrada? É uma matriz que tem o número de linhas igual ao número de colunas. Tá? Linhas na horizontal, colunas na vertical. Bom, por que eu estou falando isso? Como eu tenho aqui, ó, 3 pontos, então eu vou montar, olha lá, um determinante. Lembre-se, Tiago, matriz, você representa uma matriz entre parênteses ou entre colchetes. Quando você pega uma matriz quadrada e coloca entre barras, ele está dizendo intuitivamente para mim, calcule o determinante. Tá bom? Então, pegar uma matriz que a gente representa entre parênteses ou entre colchetes e colocá-las entre barras, ele está dizendo para mim, calcule o determinante. Tá bom? Então, eu já coloquei entre barras. E aí, veja, é uma outra forma de fazer, né? Aí eu vou pegar os 3 pontos aqui, ó, o A, o B e o C, e vou colocá-los aqui. De que forma que eu vou colocar, Tiago? Presta atenção, olha lá. Vou pegar o ponto A primeiro. Olha lá, coloca na horizontal, menos 2 e menos 1. Pega o ponto B, 0 e 3. Pega o ponto C, 2 e 7. Se você observar, Tiago, eu não montei uma matriz quadrada. Né? Não montei. Porque observe, eu tenho 3 linhas na horizontal, só você contar, olha lá, ó, 1 linha, 2, 3 linhas e 2 colunas. 3 por 2, não é quadrado. Então não dá para calcular determinante. Porém, eu te pergunto, Tiago, qual que é a essência, qual é a operação, né, que tem a essência ali no determinante?
em todos os determinantes, não importa se é de segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. A essência é a multiplicação. Você vai notar isso. Quando você resolver determinantes, a multiplicação é a essência. Bom, se a multiplicação é a essência, na multiplicação eu te pergunto uma coisa. Tem um elemento chamado elemento neutro. Qual que é o elemento neutro elemento neutro, nossa senhora, enrolando a língua, da multiplicação? O 1, quando você multiplica alguma coisa, ele não altera nada. Aí você está falando, mas por que você está falando isso, Bara? Pelo seguinte, eu não tenho mais nenhum ponto para adicionar aqui ó, nessa coluna, tá vendo? Tá passando o laser lá, ó. Eu tenho que criar uma coluna aqui para ficar 3 por 3, para calcular o determinante. E como eu não tenho mais nada para colocar aqui, eu vou acrescentar, olha lá, os números 1 nessa coluna. 1, 1, 1. Por quê, Bara? Porque o elemento neutro ele não vai alterar em nada. Bom, e igualo tudo isso a zero, tá? Condição de alinhamento. Bom, aí você vai calcular um determinante de terceira ordem, Thiago. Você pode ter aprendido lá no teu colégio a calcular determinante de terceira ordem pela tal da regra do foguetinho. Já ouviu falar? Não existe essa regra do foguetinho. Quer dizer, existe, né? O nome foguetinho na matemática não existe, tá? Dá para fazer, que nada mais é do que a tal da regra de Sarros. Essa criação, regra do foguetinho que falam, é a regra de Sarros, tá? Tá, no que consiste a tal da regra de Sarros? É um procedimento, entre outros, pode ser Laplace, pode ser Chió, Chió que se escreve, tá? Enfim, é um procedimento para calcular o determinante dessa matriz de terceira ordem. Lembra-se, determinante é um número, tá? Pois bem, como é que é a regra de Sarros? Então vou te mostrar, presta atenção, olha lá, procedimento. Você vai repetir o determinante, olha lá, repetir. Notou que eu já deixei a barra um pouquinho mais afastada aqui? Mas é o mesmo determinante, pode notar. Você vai tracejar ali, e nesse espaço vago você vai repetir as duas primeiras colunas. Então olha lá, repetir as duas primeiras colunas. Tudo bem? Bara, eu aprendi a traçar esse tracejado vermelho, colocar aqui embaixo e repetir aqui embaixo as duas primeiras linhas. Também pode. Bom, aí como é que você faz o cálculo? Veja que vai piscar, presta atenção, Thiago. Tudo que você multiplicar nesse sentido, você vai multiplicar mantendo o sinal. Então vamos lá. Menos 2 vezes 3 vezes 1, eu sei, dá menos 6, mas eu vou escrever menos 2 vezes 3. Tá bom? Agora lá, veja do lado lá. Olha lá, piscando. Paralelo àquela que a diagonal principal. Eu vou multiplicar mantendo o sinal. Tudo que eu multiplicar com seta azul, eu vou manter o sinal. Tá? Menos 1 vezes 1 vezes 2, olha lá, menos 2 vezes 1. E aqui, 1 vezes 0 vezes... Apareceu 0. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Eu nem vou colocar, tá bom? Nem vou colocar. Mas por quê, Bara? Se você prestou atenção no início, que eu mostrei lá, lembra que eu fiz uma junção lá do 2 mais 0 e o 2 menos 0 lá? Lembra? Que eu peguei e deixei só 2? Então eu eliminei essa parte. Por isso que eu estou eliminando aqui também. Agora preste atenção. Num outro sentido, tudo que eu multiplicar em rosa, ó, piscando aqui rosa, rosa vai mudar. Vai mudar o sinal, tá? Então, olha lá, 2 vezes 3 vezes 1 dá mais 2 vezes 3 vezes 1. Muda o sinal. Menos 2 vezes 3 vezes 1, precisa escrever. Tá bom? Olha em rosa. Tudo que se multiplicar em rosa muda o sinal. Então aqui vai ficar 7 vezes 1 vezes menos 2. Aqui vai dar menos 2 vezes 7. Muda o sinal? Mais 2 vezes 7. Tá entendendo, Thiago? E por último, olha lá, ó, 1 vezes 0 vezes menos 1. Ah, é 0. Não vamos colocar nada. Então tudo isso igual a 0. Tá bom? Igualei a 0 lá. Só vou reordenar isso aqui. Só vou mudar de posição. Só. Olha lá. Mudei de posição, mas são os mesmos. Só mudei de posição. Mas por que você mudou de posição, Bara? Olha, vai piscar? Deu ou não deu a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Então o que os matemáticos perceberam?
para não ter que ficar usando toda hora lá razões proporcionais que nós fizemos, usa um determinante de Sarros. Resolve esse determinante que você monta através dos pontos usando a regra de Sarros, ou a regra que você quiser, tá bom? Bom, para entender isso que eu fiz aqui, tá? Então, o substitutivo. Vou pegar um exemplo. Então, olha lá. Peguei uma reta que passa por 2 pontos. Sim, porque por 2 pontos passa uma reta. Mas nós sabemos que tem infinitos pontos a reta. Sim. Eu vou pegar e escolher um terceiro ponto qualquer. Então, vou ligar para escalar. Escolhi um terceiro ponto C, que eu estou chamando de coordenada x e y, que eu não sei as coordenadas dele. Tá bom? Não sei. Bom, se eu... observe, eles são colineares. Estão na mesma linha. Se eu fizer, então, calculando o determinante, né, de terceira ordem, vamos fazer aquela montagem rápida agora? Vamos lá. Determinante. Ponto A, coloquei. Ponto B, coloquei. Ponto C, x, y, coloquei. Naquela coluna, o que eu coloco? 1. Lembrou? Igual a 0. Regra de Sarros. Olha lá. Repito tudo, tracejo, repito as 2 primeiras colunas. Repetir. Tudo que se multiplicar em azul, mantenha o sinal. Então já vou pôr agora numericamente, tá bom? Menos 2 vezes 3 vezes 1, menos 6. Lá eu não coloquei, Thiago, porque eu queria mostrar que a sequência era a mesma. Só isso. Tá bom? É claro, o valor final vai ser o mesmo também, mas só que eu queria mostrar a sequência. Depois, olha lá, em azul, mantenha o sinal, hein? Menos 1 vezes x, menos x. 1 vezes 0 vezes y dá 0, não precisa escrever. Agora em rosa, lembre-se que rosa muda. Olha lá, nesse sentido, x vezes 3 vezes 1 dá mais 3x, muda o sinal, menos 3x. Y vezes 1 vezes menos 2 dá menos 2y, muda o sinal, mais 2y. E 1 vezes 0 vezes menos 1 dá 0, não precisa escrever, tudo igual a 0. Juntando termos semelhantes, menos x com menos 3x dá menos 4x. Aí mais 2y, menos 6 igual a 0. Eu estou observando que essa equação do primeiro grau é tudo par, né? É 4, 2, 6 e 0. Então eu vou dividir tudo por 2, só para ficar escrito de uma forma mais simples. Então vai dar menos 2x mais y menos 3 igual a 0. Tadã! Olha lá o que eu encontrei. Equação da reta na forma geral. Tá aí. E usei o quê? A regra de Sarros para chegar nela. Tá bom? Curiosidade para você, Thiago. Eu sei, tá ficando longo esse vídeo, mas aguenta. Você poderia ter feito essa mesma questão aqui, ó. Mesma questão, olha lá, usando o nosso chamado determinico. Eu coloquei entre aspas, porque não é um nome matemático, Thiago. Determinico, tá? Mas acredita que esse nome está aceito já por muitos matemáticos, tá? Como é que você resolve pelo tal do determinico, tá? É tipo determinante. Por isso que está escrito determinico, porque não é um determinante. Mas é tipo determinante, tá bom? Você faz assim a montagem, presta atenção. Você coloca 2 barras, que seria o determinico. Vai colocar os pontos, só que agora não na horizontal, na vertical. Então lá, o ponto A na vertical, ponto B, C. E atenção, a última coluna, você, olha lá, repete a primeira. Sempre, repete a primeira, tá? Tiago, eu vou deixar na descrição desse vídeo um outro vídeo, um link para chegar num outro vídeo, lá onde eu mostro por que tem que repetir a primeira coluna. Lá eu mostro o porquê disso, tá? Não é assim, repete porque tem que repetir. Não, tem o porquê, tá? Veja lá para você entender. E tudo igual a 0. Procedimento de cálculo. Sabe qual é a vantagem desse determinico aqui? Ele pode ser esticado e reduzido a bel prazer, tá? E qual é a vantagem, para que isso? Quando você for fazer cálculo de área de polígonos, onde você tem as coordenadas dos vértices. Então ele pode ser, por exemplo, eu quero calcular a área de um pentágono, que tem 5 vértices. Então esse determinico aqui, você consegue esticar para 5 vértices. Entendeu a ideia? Pô, bem rápido. Bom, procedimento, olha lá. Em azul, lembre-se, em azul, seta azul, tudo que você multiplica na seta azul mantém o sinal. Menos 2 vezes 3, menos 6. Olha lá.
0 vezes y, não precisa escrever. X vezes menos 1, menos x, tá lá. Agora em rosa, lembre-se que rosa muda o sinal. Olha lá, tudo que se multiplicar, menos 1 vezes 0, precisa escrever? Não. 3 vezes x dá mais 3x, muda o sinal, menos 3x. E y vezes menos 2, dá menos 2y, muda o sinal, mais 2y igual a 0. Juntando os termos semelhantes aqui, ó, menos 4x mais 2y menos 6 igual a 0, divide tudo por 2, dá isso aqui para a mesma resposta e muito mais rápido, tá bom? Tiago Silva, entendeu mais ou menos o porquê de usar a regra de Sarros? Tá? E os matemáticos descobriram que dava a mesma sequência quando você usava razões proporcionais ali. Só isso, tá? Só isso. Então, somente isso. Tiago, espero que você tenha entendido. Eu sei que foi longo o vídeo, mas espero que tenha aproveitado. Um abraço para você. Tchau.